Meus amigos, boa tarde, hein? Hoje, 4 de fevereiro, nós estamos começando o programa Semanal de 12 horas e 1 minuto. Acerte seu relógio. E começamos assim, pensando nos novos tempos para nós. Aquela alegria que tivemos com a conta de luz que diminui e depois o choque com o aumento da gasolina. E eu li uma frase muito interessante hoje, que diz o seguinte, um jornalista dizendo: com a gasolina custando mais de R$3, eu te busco, agora vale mais com do que eu te amo. Então, é um sentido. Vou até repetir essa frase. Com a gasolina custando mais de R$3, eu te busco, quando alguém telefona assim: ô fulano, tá passando por aqui? Será que eu poderia pegar uma carona? Eu te busco. Essa palavra, eu te busco, agora vale mais que eu te amo. Tá caro, hein? Muito caro. Mas assim, lá vamos nós, já já a gente se acostuma. Mas se não aumentasse a gasolina, a Petrobras ia pro brejo. Tá devendo muito. Por isso é que eu digo que a situação do Sérgio Gabrielli para governador da Bahia é difícil. É difícil porque a cada dia chega uma problemática dele envolvido quando ele era presidente da Petrobras. Por exemplo, eu abri aqui o raio laser antes de entrar, de começar o programa. Aí eu leio assim: o clima não anda bem com o pré-candidato ao Palácio de Ondina em 2014. O secretário de Planejamento José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, pode ter de enfrentar um obstáculo inesperado dos tempos dele na Petrobras. Trata-se da compra de uma refinaria em Pasadena, nos Estados Unidos, que aparentemente deu prejuízo à estatal Petrobras. Isso porque o Ministério Público Federal deve abrir uma investigação criminal para apurar irregularidades no processo de aquisição da refinaria ocorrida em 2006. Esse é um problema. Mas a Petrobras, isso quem diz é a atual, a Foster, a atual presidente da Petrobras, que desarrumaram tanto a Petrobras. Ela não diz que roubaram tanto, não. Foi tanta incompetência, até a forma como ela diz, para ser delicada, entendeu? Que a Petrobras, hoje, que fazia tanto São João, gastava tanto em micaretas, em carnavais, elegia quem ela queria, chegou a eleger, ajudar até, dizem, Luiz Carlos Caetano. Então, veja, gente, a Petrobras deve hoje 54 bilhões de reais. Está pedindo dinheiro emprestado. Você tem? Pois é. Então, nós estamos ajudando, pagando ali o aumento da gasolina. Mas isso não vai resolver, porque os funcionários da Petrobras estão por aqui e querem receber tudo aquilo que eles têm direito, até participação nos lucros da estatal. Bom, depois, se der tempo, a gente fala um pouquinho, quando vier falar da Bahia, sobre isso. De passagem pelos Estados Unidos, o presidente Lula discursou para sindicalistas na capital dos Estados Unidos, que é Washington. Falou sobre o futuro e disse assim: eu falo todo dia para minha mulher, Marisa, não espere que eu morra dentro de casa. Quando eu morrer, um dia, vai ser num palanque, vai ser em um lugar falando alguma coisa, brigando com alguém. Eu acho que é o pensamento de um guerreiro. Ele estava em Cuba, fez discurso lá em Cuba, falou em capitalismo, falou da importância até do dinheiro, né? E para um povo que não tem tanta liberdade assim, né? Não tem tanta, não tem, né? Então, esteve lá, muito satisfeito. Ele falou no passado também, aí foi para os Estados Unidos. Aí lá, ele falou para sindicalistas e falou dessa forma, que é morrer, né, em cima de um palanque,
falando alguma coisa, brigando com alguém, e disse: eu nunca pensei em virar sindicalista e virei presidente do sindicato. Nunca pensei em ser político e criei um partido. Nunca pensei em ser candidato a vereador, a síndico do meu prédio e virei presidente. A luta fez com que eu desse passo atrás de passo. Não há espaço na minha vida para desistir. Parece bem com o presidente Lula, realmente, essas palavras. Está lá, falando com todo mundo. Estava falando lá nas centrais sindicais e mandou um recado para cá, né? As centrais sindicais, elas organizam uma marcha em Brasília, agora no dia 6 de março. Daqui a 1 mês e 2 dias, está lá essa marcha, para reivindicar o fim do fator previdenciário, reivindicar também a redução da jornada de trabalho e 10% do PIB para a educação. A previsão é que nessa marcha do dia 6 de março, das centrais sindicais vão reunir no entorno de 50 mil pessoas. Mas quando estava nos Estados Unidos, e o Lula já sabendo dessa marcha, ele mandou um recado no discurso que ele deu lá para a presidente Dilma. Ele fez uma declaração que foi interpretada como sendo o recado à sua sucessora. Em discurso na conferência anual da UAW, a maior central sindical do setor automotivo americano, Lula afirmou que os governos precisam ouvir as entidades sindicais. Disse ele: o presidente Obama tem de ouvir vocês. A Dilma tem de ouvir os sindicatos e os argentinos. Defendeu ele. E foi discorrendo. Sindicalistas brasileiros têm reclamado que a presidente tem recebido empresários, mas dado pouca atenção a representantes do movimento sindical. Então, ele está mandando um recado para a presidente Dilma. Receba mais os sindicalistas. Está dando muita atenção aos empresários, presidentes de banco. Mas o Lula deu também muita atenção ao presidente dos bancos. Bancos cresceram bastante aqui. Então, devido às queixas, Dilma deve se reunir já esta semana com o presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores, quer dizer, da CUT, que é o Wagner Freitas. E Lula ganhou o título, lá nos Estados Unidos, de membro honorário da UAW. E ganhou também uma jaqueta. Ele disse, lá, muito feliz, né? E no meio das pessoas. E aí que veio aquilo que ele disse. Eu disse para minha mulher que não quer morrer em casa, né? Aquelas frases todinhas que eu disse no início do meu programa de hoje. Meus amigos, o Brasil passou um vexame ao adiar um evento da própria ONU. É aquilo. O Brasil quis tanto trazer para cá Copa das Confederações, Copa do Mundo, e a gente está correndo desesperadamente atrás do prejuízo. O Brasil não está assim com a casa tão arrumada. Vão ser feitos arranjos, e isso é o que me preocupa, porque sai muito mais caro. Mas tudo bem. Isso que eu quero dizer aconteceu com o governo do Ceará. Após o desastre da organização daquele Rio+20, o governo brasileiro deu nova prova de incompetência ao adiar na semana passada a conferência científica da UNCCD, que aconteceria hoje. Iria de hoje, dia 4, até sexta-feira, e seria em Fortaleza, na capital do Ceará, para tratar do combate à desertificação e à seca. Vocês estão vendo que antes terras que tinha alguma coisa plantada, tinha algumas árvores, está virando um deserto. E a seca que nós estamos vivendo. Pois bem, era um encontro importantíssima, conferência científica. Pois bem,
O que foi ruim é que tudo estava pronto para começar isso hoje, e esses cientistas, esse povo todo, eles foram avisados em cima da hora. Eram mais de 2.000 participantes de 194 países e que estão pedindo à ONU o ressarcimento das passagens que eles compraram. Porque hoje em dia, aonde você estiver no mundo, mudou o voo, você paga a diferença. Então, veja, uma coisa que já tinha mais de um ano já sendo tratada. E agora, na antevéspera, o Brasil manda avisar que não vai acontecer esse encontro científico para tratar do combate à desertificação e à seca. O governo pediu para a ONU, em junho do ano passado, para sediar essa conferência de cientistas. E agora está alegando que não teve tempo. O povo incompetente. O ministro Marco Antônio Raupp, que é o ministro de Ciência e Tecnologia, chegaram a anunciar, em agosto de 2011, a realização do evento, junto com o governador do Ceará, com Cid Gomes, que é do PSB do Ceará. O governador do Ceará, ele é do PSB, é irmão do Ciro Gomes, que foi candidato a presidente da República. Esse é o governador do Ceará, que se você olhar de repente, ele até tem o rostinho mais cheinho, mas você nota logo que ele é irmão do Ciro Gomes. O ministro de Ciências e Tecnologia, que é o ministro Marco Antônio Raupp, que mostramos agora, ele afirma reconhecer a importância da conferência, mas não sabe dizer para quando ela foi adiada. Para quando? Não sei, não sei. Não vai ter. Todo mundo já com a mala pronta? Não, não vai ter. As pessoas se organizam todas para vir? Não, não vai ter. No momento em que eles podiam ver em loco e no local, para poder, bastava todo mundo sair em ônibus e entrar ali pelo interior do Ceará, fazer umas coisas para poder verificar como estava a situação da seca. O Nordeste sofre a pior seca, meus amigos, em 50 anos. E a ministra do Meio Ambiente, a Isabela Teixeira, sequer ela assinou um documento pela realização deste evento. Sequer ela assinou um documento. Quer dizer, não estava nem talvez sendo participada. E pode ser que ela tenha dito assim, ninguém avisou, então tratem de desmarcar porque o governo não vai chegar lá, não vai falar. Pode ter havido uma discussão, uma briga de autoridades, de caciques, vamos dizer assim. Vergonha para nós. Para nós. Entendeu? Isso é que é o grande problema. O governo corre para fazer leilão de 4 gigas antes das próximas eleições. Eu vi isso aqui e achei interessante. Nas próximas semanas, o governo federal deve se mobilizar para dar início ao processo que culminará na licitação que tem como objetivo a implantação da internet móvel de 4ª geração, ou a 4G, na frequência 700 MHz. E a correria para o começo da operação se dá para que esta aconteça antes do período eleitoral do ano que vem. As eleições do ano que vem será no dia 5 de outubro. Se você ainda não tinha prestado atenção para isso, você pega o calendário e veja o primeiro domingo do mês de outubro de 2014. É no dia 5 de outubro. Hoje, as empresas de telecomunicação utilizam outra frequência para 4 gigas, para 4G, a 2,5 a 4,5 GHz, como eles botam, que em junho de 2012 foi licitada em 2 bilhões e 900 milhões. E a nova licitação, agora, é estimada em 40 bilhões. E a frequência 700 MHz tem velocidade 30 vezes maior que a da 3G, a tecnologia atual. Então, é o Brasil se modernizando e correndo atrás.
O Bradesco é a marca de banco mais valiosa da América Latina. Braço Bradesco. Eu não ia falar sobre isso, não. Eu não tenho nada, vou fazer propaganda de graça do Bradesco, mas é importante. É um banco nosso. A próxima edição da revista The Banker, uma das publicações de referência do setor financeiro global, sai nesta semana com o tradicional ranking das 500 marcas de banco mais valiosas do mundo, pela Bank Finance. O Brasil tem 3 instituições entre as 25 maiores. O Bradesco é o primeiro colocado na América Latina, ocupando o 16º lugar no ranking mundial. Entre os maiores bancos, entre as 500 marcas de bancos, o Bradesco está em 16º. Olha que luxo. O Itaú vem atrás, em 18º. E o Banco do Brasil aparece em 22º. Está aí, os nossos bancos. Em alguns tempos atrás, o primeiro seria o Banco do Brasil. Mas aquilo, né? Sempre gente de governo tomando conta, as coisas às vezes acabam não paradas, né? É assim. Bom, o Renan Calheiros, senador, foi eleito na semana passada. O Brasil não merecia isso. Não merecia de forma alguma. Foi como político, um homem profundamente habilidoso, mas, é mitidinho demais. Foi uma forma arrogante, foi uma forma grosseira, recheada de descaso para conosco, mostrou sua superioridade, sua falta de pudor, de sensatez, falta de vergonha. É sim um desavergonhado, homem arrodeado por outros colegas também, que estão tão podres quanto ele, que mandaram a ética para as calendas. Como é que ele, cheio de problema pessoal, um homem de ficha suja, que renunciou à presidência do Congresso, quer dizer, quem é presidente do Senado é presidente do Congresso, por causa dos escândalos que estavam aparecendo. Como diz Silvio Santos, tudo por dinheiro. Denunciado que está ao Supremo pelo Procurador-Geral da República por envolvimento em desvio de dinheiro público com o seu assessor, a quem ele responsabilizou para tirar o corpo fora, Renan Calheiros, esse senador alagoano, nem por um minuto viu nisso um empecilho para renunciar à sua candidatura à presidência do Congresso Nacional. Envergonhar-se de uma coisinha dessa não faz parte da sua biografia, até porque outras piores ele fez. Não é necessário lembrar que ele renunciou ao mesmo cargo para o qual ele se elegeu na sexta-feira, por ficar comprovado que um lobista pagava as contas de um amante dele, a jornalista Mônica Veloso. Foi sustentada de tudo essa moça, até que engravidou e obteve muito mais. O céu é o limite. No caso dela, foi o limite, porque o que pôde dar a ela foi dado. Elegeu-se agora e no seu discurso repetiu as agressões contra o Supremo Tribunal Federal. E quem vai sufocar quem? As ameaças são débeis, né? Probas, né? De debilóides é o que são. O Brasil exige respeito às instituições. A Constituição brasileira diz que os poderes são autônomos, porém harmônicos entre si. Vamos, preocupadamente, assistir a o que diz o poeta, ao formidável enterro da nossa última quimera. Certo? Será? Não, Deus é mais, né? Deus é mais. Mas tem uma charge que mostra, vocês vão ver aí, o presidente numa sessão, como se fosse o presidente, um plenário. Ele tem a cabeça de uma raposa. Isso vermelhinho que você está vendo, se você olhar bem, cheio de franguinhos. Então, ele diz o seguinte: peço silêncio, excelências, para que eu possa ler a ordem do dia. Porque quando o presidente senta na mesa, é lida a ordem do dia, o que vai ser votado. Então, ele está lá, presidindo, é ele, sabidíssimo, e todo mundo ali é os franguinhos que a raposa vai pegar todo mundo.
e é assim que ele vai enrolando todas as coisas. Bem, e agora, meus amigos, a Câmara Federal está, nesse momento, apurando os votos para saber quem é o presidente da Câmara Federal. O Senado ficou com Renan Calheiros, do PMDB, que é do PMDB, de Alagoas. E a Câmara, o que está numa melhor situação e profundamente confortável, é o Henrique Eduardo Alves, que quer a cadeira de presidente, que é do PMDB do Rio Grande do Norte. Você vê do lado dele, você vê o primeiro da esquerda, é o Henrique Eduardo Alves. Depois vocês veem Rose de Freitas, que é a única mulher aí, que é do PMDB do Espírito Santo. Vocês veem o primeiro de cima, do lado direito, Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais. E abaixo dele, o Alencar, o Chico Alencar, que é do PSOL do Rio de Janeiro. Bom, esses são os 4 candidatos. Ela mesmo, a Rose de Freitas, é do mesmo partido do Renan, mas disse que ele deveria não ter sido candidato por causa dos escândalos particulares, envolvimento financeiro sempre no meio. Não tem nada como no caso do Renan engravidando jornalista, isso, aquilo, aquilo outro. Então são 4 esses os candidatos. Ao contrário do Senado, onde há apenas um turno, na Câmara é preciso obter a maioria dos 513 votos, porque são 513 deputados, para ser eleito presidente. Basta ter a maioria. Se são 513 candidatos, você divide por 2, você vai ver que vai dar 256,5. Então, quem tiver 257 votos, já ganha no primeiro turno. A votação é feita por urna eletrônica. Se a marca não foi atingida no primeiro round, a disputa vai ao segundo turno, né? Com os 2 melhores candidatos. Favorito, Henrique Alves, desfilou seu otimismo num jantar de sábado, oferecido pelo PMDBista do Ceará, Danilo Fortes, e no almoço de domingo, servido por Luiz Pittman, do PMDB do Distrito Federal. O Danilo Fortes já foi presidente da SEBRAE. Gole vai, né, no almoço, mordidinha de comidinha vem. Estimou-se, portanto, que ele deve ter entre 380 a 400 votos. Então, como a votação é secreta, ninguém sabe o que vai acontecer, porque os silvérios traidores estão em todas. Quando eu digo silvérios traidores, é lembrando a história de Tiradentes, quando o Silvério dos Reis traiu Tiradentes naquela Inconfidência, né? Joaquim José da Silva Xavier, que é o nosso Tiradentes, e a Inconfidência de Minas Gerais, né? Que foi traído pelo Silvério dos Reis. Então, em todos os cantos tem os silvérios traidores. E aí todo mundo acha que na hora que você apura os votos, sempre tem o momento do espanto, a admiração, dos assombros. Sim, senhor, quem diria? Será? O que foi que houve? É esse momento. Então, nós vamos passando aqui. Um circo de Marcos Frota está chegando em Camaçari. Pois é, você ainda tem a chance de conhecer de perto esse global, né? O Marcos Frotas, que já foi casado com a Carolina Dirken, quando ela era bem novinha, ele era viúvo nessa época. Mas é um grande ator. Não é grande em tamanho, ele é baixinho. Não usa aqueles sapatos que tem assim, plataforma, né? Mas ele é extraordinário. Ele sempre gostou de circo. Mas é um grande ator. Grande ator. Mas cada um na sua, né? É como o Fábio Júnior. Para mim, ele é melhor ator até do que cantor. Mas gosta de cantar. Então, vamos ver esse grande circo? Vamos lá. Então, Simara, a gente vai conversar aqui com o André Felipe, ele que é um dos fundadores do Circo Marcos Frota, que está vindo aqui para Camaçari. Tudo bom, André? Tudo, graças a Deus, e com uma alegria muito grande, pela primeira vez aqui em Camaçari, e abrindo a temporada de 2013, que vai até Manaus. Então a gente começa o ano de 2013 aqui em Camaçari, a partir do dia 22 de fevereiro, num show de circo, né? Uma declaração de amor ao circo e à vida. Com certeza. O circo já começou a ser armado, e a gente já vê as lonas aqui todas direitinhas. Tem previsão de quando que termina?
Olha, a gente começou a montagem, né, e vai se preparando, porque é uma estrutura grande, são 14 carretas, são 40 trailers, são 110 pessoas na equipe, então tem toda uma preparação, né, para a grande estreia. Então acredito que durante o carnaval, logo após o carnaval, a montagem vai estar concluída, né, e no dia 22 a grande estreia. Então já tem previsão de data certa, né? E conta um pouquinho pra gente sobre essa equipe do circo. Você estava falando pra gente, antes da gente começar a gravação, que eles participam de um projeto que vocês fazem no Rio de Janeiro, né? Explica pra gente sobre isso. Com certeza. Hoje nós somos a primeira universidade livre do circo no Brasil. E a proposta dessa universidade é formar uma nova geração de artistas de circo, misturando o teatro, a música, a dança com as técnicas de ciência. A nossa formação é uma formação teatral, né? Nós elaboramos um circo para homenagear essa cultura milenar através da nossa arte, que é o teatro. E o resultado desse trabalho vai estar aqui. E esse trabalho que a gente desenvolve também lá no Rio de Janeiro, na Unicirco, é um trabalho de formação de nova geração de artistas de circo, como eu já falei, né? E esse trabalho é desenvolvido com crianças de comunidades carentes. Hoje a gente atende cerca de 1.800 crianças, né? E elas, quando estão prontas lá, elas vêm para esse núcleo itinerante para exercitar o aprendizado. A partir daí eles estão prontos para o mercado de trabalho. Infelizmente o Brasil não tem esse mercado de trabalho, então a maioria, já encaminhamos mais de 500 jovens e adolescentes para a Europa, para os Estados Unidos, enfim, espalhado por esse mundo afora aí, brilhando e representando o nosso país. Infelizmente não se dá o valor devido à prata da casa, né? E acaba que o exterior valoriza mais os da terra da gente, né? Infelizmente, né? Eu acho que assim, o circo brasileiro, ele não tem um incentivo que merece ter, entendeu? Por parte das autoridades, por parte das empresas privadas. E o que é que acontece? Permanece aqueles circos de família, né? Circos pequenos, alguns circos médios, né? E muitos poucos grandes, mas a maioria de famílias tradicionais, e o mercado fecha, né? Então os poucos que tem, a maioria é um pouco fechado por causa da tradição da família. No nosso caso, né, como nós não somos uma família tradicional de circo, até porque, como eu já falei, a nossa formação é teatral, nós temos uma certa abertura, não só com esse trabalho no Rio de Janeiro, mas também em cada cidade que a gente passa, a gente sempre procura. Pô, a gente está em Camaçari, por que não fazer uma audição, fazer um workshop e conhecer os artistas aqui de Camaçari? Todas as cidades, com certeza, tem artista. E para ser de circo não precisa pré-requisito nenhum, basta querer. O Gigante do Povo Brasileiro já é um grande passo para estar no estrelado. Olha só, então aí os artistas camaçarienses já fiquem atentos aqui, fazer contato com o André, de repente, né, pode ingressar no circo de Marcos Frota. Então agora é só aguardar essa montagem ser concluída para poder apreciar o espetáculo do circo de vocês, tá certo, André? Com certeza, o nosso espetáculo, esse espetáculo que a gente vai estrear aqui, se chama Daqui do Brasil. Então a gente mostra toda a região brasileira, né, a cultura, o folclore, através de 3 telões de 300 polegadas, onde a gente sai mostrando os pontos turísticos, a cultura de cada estado, enfim. E costurando no meio disso com as técnicas ciência, o teatro, a música, a dança, num figurino bacana, numa iluminação de teatro. São 2 grupos geradores de 340 kVA para tocar toda a iluminação. Enfim, é um show de circo. Eu tenho certeza absoluta que Camaçari e toda a região vai parar para fazer o circo balançar aqui durante esse período que a gente vai ficar. Ok, obrigada, André. Então, dia 22 de fevereiro, a grande estreia aqui no Espaço 2000, um espaço de festas que toda a população já conhece. É com você, Simara. Muito bem, vamos continuar em Camaçari. Sempre quando ocorre um grande acontecimento, todo mundo fica de olho e tomando seus cuidados. Como aquilo, a gente fecha sempre a porta depois de roubado, né? Então agora está todo mundo, as prefeituras
todos estão intensificando a fiscalização nas casas de show na cidade. É como o caso, o circo está chegando aí agora, acho que a primeira coisa que a prefeitura vai ver é como é que eles estão, questão de segurança também, as saídas, extintores de incêndio, tudo aquilo, porque tudo de lona, né? Um dos grandes incêndios, o maior incêndio que ocorrido no Brasil foi naquele grande circo de Niterói, né? Foi um escândalo, quantas pessoas morreram ali. E foi por causa desse incêndio que nós temos hoje o maior médico em cirurgia plástica, que é o Ivo Pitangui, que era ali novinho, recém-formado, e foi ajudar, e quando ele estava ajudando, que de repente, depois de alguns dias, ele se apresentou para ajudar, e uma moça começou a gritar quando tirou o que envolvia o rosto dela e se viu no espelho. E ele começou a ver como era importante uma cirurgia plástica. E aí, então, se especializou em cirurgia plástica. Foi ali, nesse grande circo, lá de Niterói. E um incêndio criminoso. Alguém tocou fogo. Eu não me lembro mais como foi bem essa história. Mas nós temos outro assunto. A Prefeitura de Camaçari, ele intensifica a fiscalização nas casas de show da cidade. Não foi isso? Então, vamos ver. E essa vistoria preventiva também envolve a fiscalização do uso do solo da SEDUR de Camaçari. A gente vai conversar hoje com o coordenador Uzias para contar um pouquinho para a gente sobre esse trabalho. Tudo bem, Uzias? Tudo bem, tudo bem. Nós recebemos a orientação do Executivo através da secretária da SEDUR, doutora Ana Lúcia, e é uma preocupação também da fiscalização com relação da administração com relação a essas casas. E a partir de ontem nós começamos a desenvolver a fiscalização. Nós vamos visitar todos os clubes, todas as igrejas, lojas, todo o local onde tiver um fluxo grande de pessoas vão ser fiscalizados para ver se existe a estrutura adequada para atender essa demanda. Ontem mesmo nós começamos, já temos uma força-tarefa formada por fiscalização, defesa civil e fiscalização integrada, que nós vamos fiscalizar durante o dia e durante a noite, porque tem alguns clubes que não funcionam, não estão abertos durante o dia, mas à noite nós vamos fazer essa fiscalização até visitar todas as casas do município, sede, orla, que fazem esse tipo de atividade. E as atividades foram iniciadas nesta quarta-feira. Vocês já tiveram que resultados nesse primeiro dia de vistoria? Ontem nós checamos alguns clubes da cidade, alguns não tinham com problemas, tanto assim foi detectado pela Defesa Civil, questão o prédio ter algumas falhas, algumas coisas, e o pessoal foram notificados. E nós vamos atendê-los, vamos orientar o que devem fazer, encaminhar isso para o setor do licenciamento, para que o imóvel deles seja enquadrado dentro da regularidade. E só vão funcionar após uma segunda vistoria, tanto da fiscalização como da defesa civil, que é um setor importantíssimo nessa hora, né? Também clínicas médicas, tudo, hospitais, nós vamos ver todo o local em Camaçari que houver uma aglomeração de pessoas, vão ser fiscalizados. E algum chegou a ser, no caso, fechado por conta de estar muita irregularidade? Não, agora não. A semana passada, muito antes de acontecer essa tragédia que sensibilizou todo o país, nós fizemos uma abordagem, a Força Tarefa com o Sepulcro, fizemos uma abordagem em Arembepe. Pegamos uma casa de show, entendeu? Foi fechada, os donos foram detidos, foram levados para a delegacia, que foi encontrado droga, menores, arma, e a comunidade denunciando, mais de 10 denúncias, quando nós chegamos lá foram flagrados. É uma boate de uns argentinos, eles foram detidos e a boate foi interditada. Nós temos um adesivo, nós voltamos ao local, após o flagrante, a condução das pessoas, se for necessário, para as delegacias, e depois nós voltamos lá e lacra o imóvel. E aquele imóvel só volta a funcionar após concluir o inquérito, se houver, e ele regularizar toda a situação de funcionamento.
Olha, insuportável isso, né? Um argentino, sem vergonha, vem do país dele para cá, fica aqui em Arembepe, não é? Aí, ainda bem que a Força Tarefa, tá? Foram lá, pegaram aí drogas à vontade, armas à vontade. O cidadão de bem não anda armado, mas lá a turma estava toda armado, né? Menores, só o fato de ter menores, ele já devia estar ali na cadeia sem poder sair de forma alguma. Aí chegou o advogado dele e tal, já livre, o cara está todo livrinho e acabou. Mas a culpa não é da polícia, não, são as nossas leis. Entendeu? Por que beneficia os outros? Né? Só sai bom para o marginal. Então está aí, a boate foi interditada, sim, foi interditada. Botaram a plaquinha na porta, sim, botaram a plaquinha na porta. O cara sai rindo, gente. Vai sair rindo. Olha, eu estava vendo aqui também o governo, você sabe desses escândalos que tem acontecido lá com a Índia, né? Quando a mocinha tem que ir muito cedo para casa, coitada, se estiver trabalhando, tiver alguma coisa com ela, porque senão ela é pega num ônibus sequestrada e é ali currada, como chamava antigamente, na frente de todo mundo. Todo mundo. Então é o que a gente vê, gente, é estupro assim. Mas agora a lei mudou e pode chegar, inclusive, à prisão perpétua e pena de morte. Tem que ter. Porque mataram, uma moça foi morta. Um estudante da área médica, a moça foi morta. Então, outro dia pegaram outra, mesma coisa. Então, nós temos que ir atrás disso. E aqui, o problema que está existindo. A Bahia e o tráfico de mulheres. Ah, porque essa novela é uma tristeza, essa novela Salve Jorge, mas está mostrando uma realidade. Uma realidade que vocês veem, na Câmara Federal, tem aquela comissão que trata exatamente disso. De prostituição, o problema com os menores, tudo ali. É permanentemente os membros sendo ameaçados. Permanentemente. Os deputados, senadores, deputadas e senadoras ameaçadas. Fortaleza, todo mundo sabe que o tráfico, o turismo sexual é muito grande. Inclusive, os pedófilos ali andando à vontade. Há coisa de uns 5 anos, mais ou menos, ou 6, eu estava ali passeando na Avenida Beira-Mar, que gosto muito de comer tapioca, e lá vou eu ver umas coisas, se compram umas coisas lá, e numa hora que eu estou sentada num canto com a minha irmã, conversando, todo mundo conversando, aí minha irmã chegou e disse assim, o que é isso? Eram um bando de estrangeiro e conversando com um bando de menininha. Aí, esse meu jeito arrogante que eu tenho, mudei de canto e fui me sentar junto aonde eles estavam. Se sentiram incomodados e saíram. Entendeu? Quer dizer, é um estilo. Agora você vê, na volta aos trabalhos na próxima quarta-feira, depois do recesso, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do tráfico de pessoas da Câmara, vai intensificar as investigações relacionadas a este crime na Bahia. Né? Então a Bahia virou fornecedora de matéria-prima. Nós estamos fornecendo as mulheres para os prostíbulos na Europa. E pelo aí afora, pelo mundo afora. E para o presidente da comissão, o deputado Arnaldo Jorge, do PPS do Pará, o Pará virou um fornecedor de matéria-prima humana para exploração de mulheres. E por isso, a intenção é fazer uma série de reuniões da comissão no Estado, tendo como ponto de partida o depoimento do casal preso semana passada pela Polícia Federal em Salvador, acusado de enviar garotas à Europa para exploração sexual. Lá, o chefão era um espanhol. A mulher dele, a menina lindíssima, bem cuidada, toda arrumadinha, lourinha, a pele bem tratada, um luxo. Aquela era a mulher dele. Aquela era a mulher dele. Agora, as outras iam para lá e essas meninas não botaram na cabeça
e as famílias não veem. O dinheiro que oferecem, você vai ganhar 1.000 euros. Você vai somente por essa viagem, quando chega lá, eles já dizem que elas estão devendo 4.000 euros. O que equivale a quase 12 mil reais. Não é um absurdo? Pois é, acordem e cuidem das suas filhas. Cuidem da sua família. Denunciem, porque o casal baiano que foi preso, a gente tem que ficar lá, passando lá por visitação para olhar para a cara deles. Bom, meus amigos, temos uma entrevista agora. Eli Ellery, juntamente com seu pai, Humberto Ellery, vão entrevistar o Coronel Arcanjo. Toda Camaçari conhece o Coronel Arcanjo. Pessoa profundamente educada, né, um homem envolvido com a sociedade de Camaçari e rigoroso na hora das ações. Foi um dos grandes comandantes que nós tivemos aqui em Camaçari. E é com ele que Humberto Ellery vai conversar agora, juntamente com a Eli. E se vocês quiserem fazer uma pergunta, liguem para 3040-2700. 1 minuto só, que a gente volta. Eu sou a Fernanda Lemos, a Narizinho. E eu, a Luísa Lemos, a Emília. Nós somos a peça Emília, uma boneca tagarela, com a produção de Fernando Lemos. O DVD do nosso espetáculo já está disponível para vendas na loja Esquina da Sandália, na Avenida Concêntrica, número 1, bairro Alto da Cruz. Seu filho com certeza vai querer o dele. Compre já e confira essa história fantástica com muita música e dança. Corra, porque é uma edição limitada. Minhas amigas, meus amigos de Camaçari, muita alegria estar aqui nessa segunda-feira, reabrindo a parte de entrevistas do programa Cima Ellery, canal 33, a seu dispor. Telefone 3040-2700. O entrevistado hoje é o Coronel Arcanjo, que todo mundo conhece, que foi uma das pessoas que, no momento de crise aqui em Camaçari, ele, com a polícia militar, resolveu e limpou, entendeu? A nossa cidade de muita coisa que não era agradável. E também a Eli, que também vai cumprimentar vocês, e depois o coronel que vem, entendeu? Brindar a todos nós com tudo aquilo que ele fez e vai fazer. Eli. Boa tarde, Camaçari. Estamos ao vivo no 3040-2700, com o Coronel Arcanjo ao nosso lado, que, segundo dizem, ficou para a história de Camaçari como o homem que consertou Camaçari, iniciando essa relação com a cidade desse título, né, de quem consertou Camaçari no período dos anos 90, fazendo uma limpeza. Isso, coronel, eu estou certa com esse comentário que a gente encontra aí na internet, de que o senhor é responsável por esse conserto da cidade. O que foi isso aqui para o nosso município? Eu queria dar o meu boa tarde a todos. E essa expressão consertou, ela é uma expressão muito abrangente. Até porque a autoridade, ela tem que ter uma postura, ela tem que ter uma posição e estabelecer ações, ou seja, estabelecer procedimentos para desenvolver. E no meu caso, como responsável, um dos responsáveis da área de segurança pública, eu busquei, o primeiro passo que eu tive em Camaçari foi desenvolver um trabalho de interação e integração da minha organização com a comunidade. E após isso, ficou muito fácil desenvolver um trabalho. Por isso que o povo, principalmente o povo mais carente de Camaçari, continua falando, lembrando do nosso trabalho. Mas não teve dificuldade, porque um trabalho que a gente desenvolve junto com a comunidade, em parceria com a comunidade, em prol da vontade da comunidade,
Claro que esse trabalho tem que ser positivo. O momento que nós atravessamos aqui em Camaçari é um momento muito delicado, na área de segurança pública principalmente. Eu queria saber do senhor, coronel, antes da gente iniciar com os outros assuntos, mas eu não posso deixar passar esse. Na opinião do senhor, então, Camaçari tem jeito? Se eu abrisse a minha boca para falar Camaçari não tem jeito, eu seria um camarada irresponsável. Eu digo o seguinte, Camaçari tem jeito, sempre teve jeito, até porque quando eu cheguei em Camaçari a situação era bastante preocupante. E no momento que nós, os demais segmentos da sociedade, as autoridades, nos irmanamos, uma prova está aqui, o doutor Humberto, eu ainda cheguei na administração dele. E nós desenvolvemos um trabalho integrado. Agora, a grande referência para a área de segurança hoje, nesta Bahia, neste município, chama-se vontade política. Não adianta eu mobilizar, contratar, nomear policiais, comprar ou alugar viaturas. Não adianta nada disso. O problema está no sentimento do homem de fazer acontecer. Ou seja, se o político tem uma visão hoje, a situação mais complicada hoje na área de segurança pública é o problema das drogas. Eu me recordo que eu ia para as escolas, ia para as comunidades, me especializei nessa área contra as drogas. Criei, inclusive aqui em Camaçari, uma peça denominada Que Drogas. E em cima disso, foram mais de 400 jovens que nós mostramos que o caminho das drogas é um caminho sem volta. E buscamos a recuperação. Me recordo do grupo de escoteiro Capoames, que fizemos um trabalho fantástico. Me recordo do Servir, junto com a nossa irmã Gal e o pastor Ribeiro. Fizemos um trabalho muito bom. Me recordo na época do doutor Humberto, depois entrou o Tude, que nós ajustamos muitas e muitas pessoas, inclusive pessoas que vinham de fora para cá, que precisavam de comer, precisavam de trabalho. E nós abraçamos essa causa. Por isso eu digo, Camaçari tem jeito. Está precisando de quê? Vontade política para enfrentar com a realidade como um todo. Não adianta combater o elemento que já está fazendo o tráfico, que está usando a droga somente, sem a ação de cunho social abrangente. Esta é a realidade que precisa colocar na cabeça dos nossos políticos e fazer com que o povo se sinta realmente com a sensação de segurança pública. A ação tem que ser uma ação integrada, né? Integrada. Vários aspectos conduzindo para o mesmo caminho. Mas já que a gente tocou rapidamente na questão de política, eu queria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores por que a candidatura do senhor, coronel, ela foi indeferida pelos poderes do TSE, né, dos poderes eleitorais. Não tinha que ser de maneira diferente, até porque eu digo sempre que política é a arte, é a essência da existência de uma comunidade. Ninguém vive sem política. Porém, o que a gente está vendo bastante é aquela outra palavra que parece com política, mas que não é política, a politicagem, que é a arte de enganar, de humilhar, de mentir e de perseguir. O que ocorre é o seguinte: eu era presidente de um partido aqui em Camaçari, o PSDC. Esse partido realmente ele estava bastante desqualificado. E nós conseguimos reverter essa situação. Porém, eu nunca aceitei e jamais vou aceitar qualquer tipo de transação, principalmente no contexto da política, irresponsável e errada. O PSDC não, mas o seu presidente se posicionou de uma maneira irresponsável e errada. Tanto é que,
quase nós chegávamos às vias de fato, na época da convenção. Por isso, eu me desqualifiquei do partido em tempo hábil, mas ele irresponsavelmente manteve meu nome como filiado ao PSDC. E tive o prazer e a honra de me filiar no PTN, partido que ainda pertenço, com o nosso amigo Maurício Bacelar, e na hora da qualificação, da decisão da justiça em relação à filiação partidária, eu estava em 2 partidos, por isso eu não fui. Você estava no PTN e no PSDC. Aí isso aí foi o motivo da nulidade. Foi o motivo da nulidade da minha candidatura. É isso aí. Bom, mas aí a gente tem esperança, né, que uma pessoa dessa, com comportamento social que a gente vê, inclusive na internet, como sendo o homem que consertou Camaçari nesse aspecto direcionado à segurança pública. Então, a gente precisa ver que Coronel Arcanjo futuramente vai precisar estar integrando alguma força social para a gente ter mais esperança ainda para que a cidade melhore. Aqui, mas vamos falar... Só um instante, ele falou aqui a referência ao nosso governo. E, na realidade, nós criamos a Guarda Municipal com treinamento de primeira linha feito para um colega dele, Coronel Paraíso. Saudosa memória. Ele é vivo, né? Mas a gente saudade do trabalho dele. E conseguimos também, envolvendo a comunidade, como eram os programas nossos também, fazer uma coisa que praticamente quem ficou com raiva da gente foram os drogadores. Os drogadores. É verdade. Agora vamos falar um pouquinho sobre esperança também, né? Que é a questão da AME, que é a Hospedaria de Atendimento aos Municípios do Estado. Coronel Arcanjo, no que consiste a AME? Falar da AME é falar da vida, principalmente daqueles mais necessitados, nos momentos mais difíceis do cidadão, que chama-se cuidar da saúde. Há 7 anos eu criei esta instituição, como você bem falou, Hospedaria de Atendimento aos Municípios do Estado, e graças a Deus nós estamos numa caminhada do desenvolvimento do social propriamente dito, que é atender aquelas pessoas dos diversos municípios do Estado que vêm para Salvador, em particular para tratar de câncer no Hospital Aristide Maltês. E nós fazemos um trabalho completo. Nós recebemos essas pessoas encaminhadas pelo hospital e nós damos hospedagem, alimentação, apoio psicológico, apoio psicossocial, desenvolvemos atividades lúdicas com esse pessoal. Enfim, nós damos a essas pessoas o apoio que precisa, tal qual a família, se estivesse próximo, estaria dando. E quero fazer uma referência. Este apoio é um apoio gratuito. Inclusive aqui de Camaçari eu já dei suporte a algumas pessoas, quando foram a Salvador fazer esse tratamento, porque a nossa casa de apoio fica próximo ao Hospital Aristide Maltês. Era isso que eu ia lhe perguntar, porque eu vi aqui pelo endereço, que é juntinho do Aristide Maltês, para facilitar até o pessoal que tem dificuldade. A distância. Eu quero simplificar aqui dizendo o seguinte: este ano que passou, 2012, eu atendi, inclusive tem uma paciente que eu fiz questão de trazer, esse paciente minha que está aqui presente, eu atendi 1.313 pessoas de 329 municípios dos 417. Agora, Coronel, eu queria saber qual é o critério para que essas pessoas recebam a ajuda do AME? Bom, eu tenho um acordo com o Hospital Aristide Maltês e o hospital, através do serviço social, faz uma triagem. Observa fator distância, fator socioeconômico e a realidade da doença. Quer dizer, o fator distância é a distância do município. A pessoa mora para em relação a Salvador. Quer dizer, aquele cara que mora lá em
Santa Rita de Cássia. Isso. Formosa do Rio Preto. Lapa, Santa Maria da Vitória, todos esses municípios. Esses têm prioridade. Agora não quer dizer que alguns também aqui perto também tem. Não, até porque eu tenho atendido gente, inclusive daqui de Camaçari, região metropolitana. Isso é muito bom, muito bom. Agora, quero dizer o seguinte, aquele mito que ainda existe em algumas pessoas, câncer não tem cura. Está uma curada aqui da minha frente, bonita, maravilhosa, entendeu? E outras, e outras, e outras. E eu quero fazer também uma observação. As pessoas que passam por lá, elas não ficam paradas. Nós desenvolvemos um trabalho com eles, inclusive tem pessoas que hoje estão ganhando dinheiro, que fizeram o tratamento com a gente, aprenderam atividade manuais, trabalho manuais com material reciclado. Eu me esqueci de trazer, poderia ter trazido algumas peças para aqui, e que hoje estão ganhando dinheiro lá no interior. Bom, o que eu queria saber do senhor também, antes da gente aqui conseguir focar e mostrar aqui ao nosso lado, né? Como é seu nome? Jucenilde, foi muito difícil superar esse processo todo? Ou com a AME você se sentiu mais apoiada? Como é que foi isso? A AME foi essencial, né, na recuperação, que você acha apoio em todos os sentidos. Eu me senti muito bem, como se estivesse, vou dizer assim, em casa. E como é que você descobriu esse caminho, essa coisa? E você é de onde? Riachão do Jaguípe. Riachão do Jaguípe. É isso. Okay. Eu descobri que me encaminhou foi o pessoal do Aristide. Aí caminhou lá para o AME do Coronel Arcanjo. O nome dele também é Arcanjo, é um arcanjo, é um anjo protetor. Ele é o verdadeiro arcanjo. E quanto tempo você lutou contra a doença até ser definida como curada? Passei uns 3 meses no tratamento. Depois, agora só vem acompanhamento. Já não tenho mais a doença. Aí, tá vendo, minha gente? Agora, o que eu preciso saber do Coronel Arcanjo é por que ele despertou para essa causa. Porque são tantas causas que existem no mundo, drogas, AIDS. Por que ele despertou para a causa do câncer? Olha, eu não despertei. Eu venho com essa visão de vida desde novo, desde que saí, me profissionalizei na área de segurança pública, quando passei em Vitória da Conquista, aqui em Salvador, lá em Salvador, melhor dizendo, em Feira de Santana. O que ocorre é o seguinte, a nossa família é uma família que vem do interior. Hoje, na nossa família, tem 6 médicos, irmãos, sobrinhos. Qual é o seu interior? Santo Amaro da Purificação. Está explicado. Então, o que é que ocorre? Quando eu aqui cheguei, o meu primeiro ato não foi ato diretamente de polícia. Um dos atos meus aqui foi desenvolver uma gincana. Todos nós nos recordamos, o hospital de Irmã Dulce estava para fechar. É verdade. E nós lançamos a campanha Coração Aberto, foram 12 toneladas e meia de gêneros perecíveis e não perecíveis para o hospital de Irmã Dulce, que continua atendendo muita gente de Camaçari e que o hospital até hoje não fechou. Depois nós fizemos outra atividade com a implantação do grupo de escoteiros. Vários jovens que nós absorvemos, que alguns já no risco das drogas. Então, o sentimento nosso do social é muito profundo, muito amplo. E desde sempre, como nós temos também um sobrinho que é mastologista, Dr. Técio Arcanjo, modesta parte, hoje é uma das referências na mastologia na Bahia, a gente conversa muito, que é a nossa família muito unida, e a gente desenvolveu esta visão, e que está dando muito certo, e que agora já estou procurando mais um imóvel para alugar, para ampliar esse trabalho. Coronel, olha, eu vou combinar o seguinte, eu estou entrando agora nas considerações finais, nós íamos falar um pouco de política e etc., mas quando eu tomei conhecimento do projeto social do senhor, eu, de fato, desviei um pouco a entrevista. Então, eu vou propor para o senhor que a nossa equipe procure para fazer uma matéria gravando como é o estabelecimento, o dia a dia do profissional, né? Até a sua ajuda aqui, se for possível,
né? Porque se trata de uma pessoa que está curada e que passou por todo esse processo. Então, eu vou já, de antemão, me escalar, me convidar para participar desse seu trabalho lá, pelo menos na parte de divulgação, para mostrar à sociedade de Camaçari como é que se faz o bem. Porque isso é muito bom. Porque muita gente aí, do outro lado, quer fazer. E, às vezes, não encontra o caminho, não sabe como começar, como fazer um projeto, por onde que eu vou, por onde que eu ando. Pois certo? Só procurar o coronel que ele disse. Eu gostaria de falar, tá no ar? Eu gostaria de falar que todo esse trabalho é 0800, gratuito. Até roupa de cama. Essa moça aqui mesmo que falou, ela chegou sem nada. Sem nada. E chegou chegou com uma situação, com uma hemorragia, você pode imaginar. E nós demos todo o suporte. É isso que é a nossa diferença hoje no estado da Bahia, buscando desenvolver esse trabalho. E tem mais uma coisa que eu queria concluir. Nós temos lá 6 grupos de pessoas, que nós chamamos grupo de voluntários, que desenvolvem essas atividades lúdicas com o nosso pessoal. Pessoas que já passaram pela dor e que hoje estão conosco gratuitamente fazendo esse trabalho. Bom, olha, antes de finalizar, a última notícia é que está tendo um incêndio na Ilha Bela, no cruzamento do eixo urbano com Francisco Drummond, mas já foi controlado o incêndio e a causa foi a fiação da coelba que estava próxima demais da fachada. Entrou em curto-circuito e por isso pegou fogo. Amanhã, a Tamara Santos, aqui da nossa equipe do programa Simara Heller, traz a entrevista e a matéria completa para que você possa ver o que aconteceu aqui hoje, no centro da cidade, ok? Humberto Heller e Coronel, considerações finais, que nosso tempo já... Coronel fala, depois eu encerro. Eu queria agradecer a oportunidade e dizer também que faltou um outro item que eu colocaria aqui agora. Esse nosso pessoal, durante o período que está lá, nós comemoramos aniversários, nós fazemos visitas turísticas. Então, é uma atividade que busca a todo instante manter a estima do nosso pessoal lá em cima. Muito obrigado pela oportunidade. Era isso que eu queria há muito tempo dizer a Camaçari. O Coronel Arcanjo não entende só de segurança pública, porque já mostrou. O Coronel Arcanjo tem o coração aberto, principalmente para o social. E quero dizer ao povo de Camaçari, estarei de braços abertos, de portas abertas, para qualquer necessidade que nos procure. Muito obrigado e uma boa tarde. Bom, meus amigos e minhas amigas, nós estamos aqui com o Coronel, aqui ó, a empresa dele é essa aí, AME, com H. Então, é o que eu digo aqui para o Coronel. Ame a AME. Concorda comigo? Muito obrigado. Porque amando a AME, estamos amando a todos. E aí, continuar dizendo, estáis convidado hoje e sempre. Muito Nos obrigado. avise. Muito E obrigado. nós, se pudermos, vamos lá em Salvador para filmar e mostrar para todo mundo. Muito Okay? obrigado. Muito obrigado a vocês, Tá bom. obrigado a você, telespectador, pela sua paciência, entendeu? Mas era uma coisa muito importante e o Coronel virá aqui outras vezes para a gente detalhar mais coisas sobre esse combate, sobre essa luta, entendeu? Em prol da vida, da sua vida, da vida de todos nós. Muito obrigado, até a próxima. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê muita paz.